Olá pessoal, aqui é o Rude. Aqui é o Mike e hoje nós vamos falar sobre o custo de vida na cidade mais cara do Brasil, São Paulo. Se você tem vontade de vir morar em São Paulo ou está apenas curioso para saber quanto se gasta aqui na capital paulista, acompanhe esse vídeo até o final que você vai saber. Mas antes, não deixe de se inscrever e curtir para dar aquela ajuda. E compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Isso mesmo. Bora pro vídeo. Pessoal, para falar de custo de vida, a gente vai falar dos temas aluguel, contas no geral, né? Alimentação, transporte e lazer. Você pode acrescentar alguma coisa que você vai gastar mais, a menos, tá? E lembre-se que esse nosso custo de vida é baseado em um casal, né? São duas pessoas, pode ser um casal de namorado, né? Marido e mulher, enfim. Pode ser também dois amigos que moram juntos, tá? Então, para duas pessoas, certo? Muito bem. Outra coisa, o custo de vida ele é variável. Então você pode gastar um pouco mais, um pouco menos, e a gente vai falar, né, em parte explicar como que você pode gastar mais, menos, dar dicas, tá bom? Mas lembre-se, para duas pessoas e são gastos variáveis. Pessoal, a primeira coisa que nós vamos falar, que é a pior delas, é o aluguel. E é justamente o aluguel em São Paulo que faz com que a cidade seja a mais cara do Brasil. O restante, pelo contrário, ele é até igual ou mais barato que outros locais, né? Como transporte, alimentação, enfim. Mas o aluguel em São Paulo, ele é muito caro. Muito mesmo. Né? E muito complexo. Por quê? Cada bairro de São Paulo, vamos pensar assim, cada distrito seria, entre aspas, só para explicar, aqui em São Paulo, bairros grandes, né? Regiões assim, da cidade, só para entender. Cada distrito desses são dezenas e dezenas de bairros. O que eu moro é o maior bairro, praticamente o maior distrito, o maior bairro do Brasil inteiro, talvez até da América do Sul, que é a região do Grajaú, aqui na extremo sul da cidade de São Paulo. São cerca de 500 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, tem poucas cidades no estado de São Paulo inteiro que tem população igual ou superior ao meu distrito, ao meu bairro aqui. Acho que não chega a 10. Vamos contar 10 ali, no máximo. Igual ou maior. Maior mesmo, acho que uns 5. Tá bom? Então, cada região, dentro dela, tem áreas também. Então, tem áreas dentro desse bairro que é mais barata, áreas que é menos barata. E outra coisa, São Paulo não segue uma lógica muito grande. É meio doido. É meio doido. Então, às vezes, você tem um bairro um pouco mais afastado, até mais pobre, mais simples, mas o aluguel está mais caro do que outros que são mais perto do centro, mais perto de uma área assim, mais rica, né? E às vezes a região é cara, mas você encontra achados, né? Que é mais compensador você morar nele do que você morar afastado mesmo, né? Sendo pouca coisa menor, certo? Então, entenda isso que não é algo como em outras cidades. Você coloca lá o aluguel, você vê lá um bairro que você sabe que é mais caro, você acha, você tá ali, você acompanha o preço. Aqui não, aqui às vezes um bairro longe está muito caro, aí você vai mais perto do centro, está mais barato. Mas no geral, é uma cidade, em termos de aluguel, muito cara. E tem que dar sorte para você achar algo que não seja muito pequeno, em um cubículo e o aluguel muito caro. Exatamente. E assim, vai depender também muito da situação de cada casal, né? De cada família que vem morar aqui. Por exemplo, se você trabalha na região central, você pode, os dois trabalham ali próximo da região central, você pode achar um aluguel ali perto ou no entorno que você possa ir andando, né, que você economize em transporte, que você não pegue um trânsito, um horário de rush, também horário de pico, né, que é muito cheio os trechos, né, então varia muito, mas vamos lá, vamos ver as contas assim. Gente, uma kitnet na região central, vamos pensar na região de Bexiga, no centro mesmo ali, 30, 35 metros, você pode achar entre 1.200, 1.300, até um pouco mais, uma kitnet. Só que também você pode achar apartamentos próximos de estações do metrô, né? Por 1.400, 1.300, 1.600, 1.500, nessa faixa, tá? Mas não é que você vai achar em todo lugar assim, depende da linha. É bem difícil morar perto de metrô aqui em São Paulo. Isso, às vezes é bem fundamental. Até algumas linhas de trem. O trem daqui é muito bom comparado até com metrôs de outros estados, só que ele é meio cheio, tá dando umas panes, é meio lotado um pouco, mas eu acho bom até. Pelo menos funciona. Né? Se pega o metrô, por exemplo, de BH, o nosso trem dá de 10 a 0. Nem compara, né? Você tá numa cidade muito cheia, então bota isso na cabeça. Mas você acha perto de estações de metrô, por exemplo, da linha vermelha, por exemplo, Vila Matilde,
quando você gasta meia hora pro centro, 25 estações pro centro, 6 estações tá no centro, você acha apartamento de 1.400, 1.300, 1.500, com condomínio já, isso que eu tô falando é com condomínio. Mas tem estação, por exemplo, Arthur Alvim, que você acha apartamento de 1.200, eu achei vários até, 1.300. Então assim, tem muitos achados. Recentemente eu achei um apartamento do lado da estação do monotrilho, que é a continuação da linha verde do metrô, né? Por R$1.400 com condomínio, um prédio bonito, dois quartos, vaga de garagem. Então assim, tem que saber procurar. Linha azul, Zona Norte, próximo da Zona Norte, também 1.500, 1.600. Mas no geral você vai achar na faixa, assim, tirando esses achados, algumas áreas, na média de 1.700, 2. Aí depende da estação, do local, do bairro que você quer. Mas na média mesmo de 2.000 para cima. Sim. Entendeu? Mas como eu falei, São Paulo, se você vier morar aqui, lembre-se que você tem uma das maiores cidades do mundo. E 2.000 morando tipo, em casal. Se você vier sozinho, você pode alugar um quarto em uma casa onde tem vários quartos, várias pessoas morando. Aí você acaba economizando também. Você pode até achar com um casal, né? Se você não se importar também num quarto, né? Mas como eu falei, às vezes você acha até esse valor um pouquinho a mais no apartamento. Eu já conheci gente, casal, sem filho, sem nada, só um casal morando em um quarto onde tinha várias pessoas. Aí eles moravam lá perto de um metrô, trem, trabalhar normal. Então vai da pessoa. E também assim, como eu falei, o mais difícil em São Paulo, que é uma cidade muito cara, é você procurar. É como se, pensa assim, você está numa cidade ali no interior, vamos supor que ela tenha 300 mil habitantes. Só a cidade de São Paulo são 12 milhões. Sim. Grande São Paulo, juntos 21, 20. Então você imagina, são várias cidades, né? Sim. Se você sabendo procurar certo, você acha. Ano passado, mais ou menos há um ano e pouco atrás, eu achei um apartamento numa área boa, ótima, do lado do metrô, bem valorizada, um apartamento grande, 2 quartos por 1.400 com condomínio. Sendo que naquela região você não acha por menos de 2.300, 2.400, né? Mas vamos lá, você vem em casal, vamos imaginar que você vai alugar uma kitnet boa ali na região do centro ali, vamos colocar R$1.400, certo? Então, 1.400 com condomínio, taxa, tá bom? Então fica o nosso primeiro valor aí, 1.400, tá? Então vamos para a próxima. Pessoal, agora nós vamos falar das contas. E nessas contas eu coloquei água, luz, né? Luz, água, internet, gás e a recarga de celular, o plano de celular, né? Então vamos começar com a luz. Vou falar por experiência aqui, eu moro numa casa antiga, grande, apesar que eu troquei toda a fiação na minha casa, né? Eu pago entre 75 e 125. Então vamos colocar a média de R$100. Claro que se você tiver coisas que puxam muita energia, que gastam muita energia, como lave-seca, ou móveis antigos que consomem mais, você vai gastar mais, às vezes você gasta menos. Mas conta aí R$100, pelo menos, tá? Então, R$100 de luz. A tarifa mínima nesse momento da água, que nós estamos falando em março de 2025, é de, vamos arredondar, R$80, até 10 metros cúbicos. Que encareceu um pouquinho. Tem a tendência a aumentar ainda, mas não sabemos, né? Foi privatizada, né? Então, assim, coloca 80 de água. Para 2 pessoas, principalmente se for um espaço pequeno, você não vai gastar nem metade disso, tá bom? Então, 80 de água. O terceiro é a internet. A internet, pela experiência que eu tenho, é assim, eu pago 120 por 300 megas, né? Porque eu também não quero trocar agora, mudar tudo, mas você encontra entre 80 e 120. Porque você pode pegar aquelas empresas grandes, tipo Vivo, a TIM, claro, mas também tem as empresas de bairro. Por experiência própria, elas funcionam, né? É claro que o suporte delas, né, lá essas coisas, tipo, se você tiver um problema muito grande, elas podem até demorar mais que as outras para resolver, mas funciona, tipo, você paga até R$70 em 300 megas. 500. Até 500 megas, 1 giga, digamos assim. Internet de bairro. Então, às vezes, compensa mais do que internet de empresas maiores. Inclusive, tem empresas que você faz a internet, você ganha um plano de celular para 1 ou 2 pessoas. Mas vamos colocar em média R$120, que é o que eu pago aqui, mas você pode conseguir menos. Então, pode conseguir, por exemplo, um plano de celular junto, mas R$120, tá bom? O gás, é assim, a gente usa o botijão de gás, né? Dura
5 meses, 6 meses. Eu vou colocar 5 meses. Dura isso tudo porque a gente faz feijão, arroz em panela elétrica também. Então tem essa vantagem porque o gás dura bem mais. Sim, mas a gente cozinha bastante também, né? Então assim, supondo que ele dura 5 meses, arredondando para cima, o preço está uma média de 90, 100 reais, então coloca aí 20 reais de gás. E na maioria dos apartamentos é gás encanado. Então é muito difícil passar desse valor, 15, tá? Ou às vezes já vem incluso no condomínio, tá? Tem muito apartamento que já é incluso. Até eles usam gás até também encanado para banho, para algumas coisas. Mas enfim, eu vou colocar 20 reais de gás, tá bom? E por fim, o plano do celular. O plano do celular varia entre 30 e 50. Então vamos colocar 40 reais. Mas como eu falei, eu recebi uma proposta, acho que era na época, claro, não me recordo agora, de você ter internet, pelo o mesmo tanto de internet, lá na casa, tudo, e eu ganhava 1 ou 2 planos de celulares, tá? Mas para fins de cálculo, por pessoa, 40 reais um plano bom celular, tá bom? Aí você já vai somando aí, então 100 de luz, 80 de água, 120 de internet, 20 de gás e 40 de plano de celular para cada um, tá bom? Que vai dar 80 reais na média, tá bom? Então vamos para o próximo item. Pessoal, agora nós vamos falar de alimentação. Alimentação para um casal, eu já falo aqui um valor para vocês, R$1.000 por mês. Você pode gastar até um pouco menos, até um pouco a mais, coisa de 100, 200 a menos, 100, 200 a mais. Mas R$1.000, isso comendo super bem, né? 3 refeições até mais um pouco, já incluindo produtos de limpeza e higiene pessoal. Mas eu acho que também varia, se você for vegano e comer menos carne, eu acho que você acaba economizando um pouco, porque querendo ou não, carne é bem mais caro do que o resto. Isso. Entendeu? Nessa conta eu coloquei carne, né, vários tipos de carne e tudo, mas assim também, você vai comer carnes mais caras, com maior quantidade é uma coisa, você vai comprar tal produto específico é outra. Isso é uma coisa muito variável, mas mesmo comendo bem, mesmo eu coloquei tudo que você possa imaginar, eu entendo bem de fazer compra, faço compra há muito tempo, então R$1.000 um casal tranquilamente, tá? Podendo passar um pouquinho ou ser um pouquinho menos, mas conta aí R$1.000, isso porque tá tendo uma alta nos alimentos, café, então você está falando, tá bem caro, né? O ovo aumentou um pouco, assim, tá um pouco mais que um pouco, vamos dizer. Mesmo assim, eu acho que R$1.000 você consegue com fruta, produto de higiene pessoal, de limpeza, tá bom? E detalhe, eu moro numa casa muito grande, para limpar é bem, né? Então, se é um apartamento pequeno, você, né? E sem miséria, sem restrição, tá bom? Então, R$1.000 de alimentação. Como eu falo, São Paulo, você tem milhares de supermercados, atacados, não é caro. Eu acho que é igual ou até menos do que outras cidades, né? Como você está falando até aqui, luz, tudo, essas coisas, enfim. Aluguel, que é o grande problema que faz com que a cidade seja praticamente a mais cara, tá? Então, vamos para o próximo item. Transporte. Pessoal, aqui em São Paulo nós temos ônibus, trem, metrô e monotrilho, que praticamente um metrô. É um metrô com mais aventura. Se você não tem medo de altura, enfim, vale a pena de ver São Paulo, andar de monotrilho, tá? Ele faz baldeação com o metrô, tá bom? Você vai ver a experiência. Tem um transporte aquático bem no extremo sul, aqui perto de casa, que liga uma ponta a outra ali, mas nem vou contar isso agora. Ela é bem restrita ali, né? Então, trem, ônibus, metrô e monotrilho, que é a continuação do metrô. Assim, aumentou agora, há 2 meses atrás, começo de 2025, o ônibus está R$5 a passagem e o metrô aumentou, foi para R$5,20, né? Assim, é relativamente barato se você comparar com outros locais, sim, né? E aumentou depois de muito tempo. Curitiba, por exemplo, 2 anos antes, já estava R$6 um ônibus, e sem metrô, sem nada. Florianópolis, agora no começo do ano, eu estou fazendo essa comparação, está R$7 no dinheiro. E aqui com bilhete você consegue usar até 4 ônibus no período de 3 horas, não importa a direção, né? Ou 3 ônibus e um metrô dentro de 3 horas, né? E o metrô você pode fazer baldeação, você não pode sair da capital. Mas o metrô você paga R$3, não é tipo... Você faz a baldeação, perdão. Você faz a baldeação. Em vez de você pagar 2, por exemplo, 5 mais 5,20, você paga 5 mais R$3,90, dá R$8,90, quase 9. Mas aí se você sair dentro de 3 horas, você pode pegar mais 2 ônibus que você não paga. Né? Então assim, não é barato, mas comparado com outras cidades, que, por exemplo, Rio de Janeiro, ano está R$7, um ônibus R$7,50, se não me engano, 7, o ônibus aumentou para 5, o ônibus está igual.
né? Só que aqui você pega o tamanho da cidade também, você cruza mais de 80 quilômetros com a condução, né? E domingo, nesse momento, já faz quase um ano, ele é gratuito. Sim. Né? Não sei se vai continuar quando você estiver vendo esse vídeo, mas a tendência é que continue. Tá? Então, domingo aqui, os ônibus, não metrô, os ônibus são gratuitos. Tá? O metrô também devia ser gratuito, mas né? Aí a gente torce também, o povo tem que exigir, né? Mas, e assim, o metrô aqui é bem moderno, os trens são muito, muito bons. Os trens são bem legais. Comparado, nossa, você vai, né, em outras cidades, o metrô é abaixo do trem. O problema é que ele é meio lotado, tá, por privatização, para variar, né? Alguns trechos dão falhas e tal, mas assim, se você comparar com outros metrôs, supostamente metrôs como o de Porto Alegre, o de Belo Horizonte, o trem dá de 10 a 0 e o metrô de 20, né? Inclusive até de outras cidades, de outros países também, né? O metrô que é muito bom nesse aspecto, né? Mas vamos lá. Então você faz o cálculo, né? Porque assim, se você trabalha numa empresa, ele vai pagar, você vai descontar o seu salário dependendo do que você ganha e eles vão te pagar o vale transporte. Então, ok. Mas se você for pagar, você calcula R$10 por dia se for só ônibus, 10, 40 se for metrô e faz, veja o tanto de dia. E também São Paulo tem um problema que a maioria das pessoas moram muito longe do trabalho. Então a maioria trabalha no centro, mas mora no extremo sul, no extremo leste. Tipo, é uma viagem bem longa e às vezes tem que pegar mais de um ônibus ou ônibus e metrô. Então fique ciente que tente ao máximo morar perto do seu trabalho. Sim, lembre-se que São Paulo é como se fossem várias cidades juntas, né? Eu não estou nem contando a grande São Paulo, é só a cidade. Cada distrito, cada área vale mais que 2, 3 cidades de vocês, às vezes, depende da cidade, em tamanho. Aí é uma coisa que você também tem que pensar. Então, você vai gastar mais ou menos, se você não receber vale transporte, mais de R$200 por mês se você pegar só o ônibus ou só o metrô, uns 230, 220. Um casal vai gastar quase R$500, 450. Então, às vezes, se os dois trabalham próximo numa área ou do centro, ou próximo numa área, né, de bairro e não recebe vale transporte, ou não quer ficar horas, depende da distância, mas pegar transporte público, vale a pena pagar até um pouco mais caro e morar perto do serviço. Sim. Né? Ou numa coisa menor. Né? Tem um apartamento no tal lugar, ele custa 1.700, mas perto tem uma kit que custa 1.400. Às vezes vale a pena, se for bom, e você ficar mais próximo do serviço, não tão longe. Porque assim, a hora de rush, que o trânsito ele é caótico, né? Entendeu? Mas assim, aí vocês tirem as conclusões baseadas na cidade de vocês. Escreva aqui nos comentários quanto custa qual cidade e quanto custa o transporte na cidade de vocês. Porque nesse aspecto eu acho que pelo menos bacana, né? Nesse aspecto. Né? Sim. E quem me conhece sabe que eu sou adepto à ideia de transporte gratuito, tá? Então, em qualquer cidade que você esteja ouvindo, não importa se você é de esquerda, de direita, partido, para mim o transporte público ele tem que ser gratuito ou quase gratuito, R$1, R$2, que ele limita você a se locomover. Como eu falei, nesse momento que eu tô falando agora, você pega Florianópolis, tá R$7. Curitiba tá 6, outros lugares é muito caro, né? Às vezes não tem baldeação. Cidades do interior, aqui tem uma cidade que não é do interior, tem quase 900 mil habitantes, que é São Bernardo do Campo. Mesmo assim, você pega um ônibus, você fica meia hora nele, 40 minutos, nem é longe, né? Você paga 6 e pouco, quer dizer, é catastrófico, 15 minutos no ônibus, imagine, vai e volta R$12, duas pessoas 25, 24. E a gente tá falando desse valor de transporte de 5 e pouco só na região metropolitana de São Paulo. Tipo, você vai pro ABC... Não, região de São Paulo, só na capital. Só na capital. Só na capital, metropolitana não, só na capital. Só na cidade. Então, se você vai pro ABC ou pra algum lugar assim, o transporte ele varia de preço, entendeu? Sim, então, cada cidade varia. Então, por exemplo, você tá aqui na cidade de São Paulo. E aí, as cidades da Grande São Paulo são juntas, né? Tipo, conurbadas, são, né? Como se fossem várias cidades grudadas, assim, uma na outra. Mas se você passa para outra cidade, você vai, é outro sistema, a não ser os intermunicipais, né? Aí é outra coisa. Tem ônibus intermunicipais que ligam. Mas na cidade tem o seu próprio sistema, tem seu próprio preço, tem uma cidade tá R$5, a outra tá 5, tá 6, a outra 5,50. Né? Então cada cidade tem o seu. Mas falando da capital mesmo, né, da cidade de São Paulo, é R$5 e 5,20 o metrô, né? Isso. Né? E aqui você pega o bilhete único, né? Que é o bilhete que dá esse direito de você fazer integração.
Então são 4 ônibus até 3 horas. Ou fazendo a integração de metrô, você tem um descontinho, né? De 1,40, 1,30 de desconto, mas você também pode pegar o ônibus depois em 3 horas, certo? Então põe aí R$230, R$220 por mês se você for pagar. Senão a sua empresa paga, se tem um emprego, a empresa paga, tá? Vamos para o último item? Muito bem, pessoal. O último item é lazer. Isso é extremamente variável, né? Sim. Extremamente variável. Não muda muito de outros locais, né? O que muda é que aqui é muito grande e você tem muita opção, muita mesmo. Principalmente de cinema, shoppings e bares, restaurantes. E aí, dependendo do que você fizer, vai ser um preço, né? Sim, mas varia um pouquinho às vezes, porque como a gente já viajou para alguns lugares, às vezes o lazer de onde a gente foi é bem mais barato do que daqui de São Paulo. Tipo, comida, shows e etc. Isso. Mas assim, por exemplo, cinema, assim, você não tem um preço tão, né, diferente e tal. Mas, por exemplo, quando você vai num bar, mesmo do mesmo estilo, tem aqueles que cobram R$50 uma entrada, aqueles que é gratuita a entrada, custa 10, ou cobra 30 de consumação. Isso varia, né? Sim. Né? Você pode ir em parques e não gastar nada, levar um piquenique, você pode ir em parque e gastar, né? Infelizmente os parques de São Paulo estão sendo privatizados e não te oferecem estrutura, Aí fica né? bem mais caro. Bem mais caro, aí você tem que levar. Aqui tem até um vídeo do Parque Vila Lobos, o primeiro que a gente fez, você virar os preços, um hot dog R$20, 18, né? Tem a privatização que muita gente defende, né? Então aí respeita, né? Mas tirando se você faz um piquenique num parque, você não gasta. De domingo, se você usa ônibus, é gratuito o transporte, né? Você vai no cinema uma vez por semana, você vai gastar, vamos supor, vai no ingresso cinema, meia de 15 a 20, inteira de 30 a 40, né? Varia. Você tem muito teatro gratuito, muito teatro barato, muito teatro mais caro. Fora os eventos que tem no ano, tipo virada cultural, parada LGBT. Isso, que é tudo gratuito, né? Várias coisas na Paulista, tipo dia de domingo lá é aberto. E até às 4, né? Das 9 às 8 às 4, né? Você pode andar por lá, entendeu? Museus gratuitos em vários dias da semana, locais para caminhada, para andar de bike. Então, né, varia do que você vai fazer. Como você pode ir em locais mais caros e gastar mais. Mas nós colocamos aqui, para um casal, R$500 de lazer, tá? R$500 de lazer. Então você marca aí, R$500. Então, pessoal, como um resumo de custo de vida em São Paulo, vamos fazer a soma de tudo, vai aparecer aí na tela, a soma de tudo que a gente falou até aqui, tá? Então, primeiro é o aluguel, a gente colocou 1.400, né? Como eu falei, pode ser mais ou menos, mas geralmente não é 1.400. 100 de luz, 80 de água, 120 de internet, 20 de gás, né? 80 de recarga de celular para cada um, né? E 500 de lazer, certo? Então, no total, R$2.300 para o casal, certo? Você pode colocar um pouquinho a mais, você pode colocar, por exemplo, uma academia para cada um, que está em média 100, 120. Fora que hoje muitas empresas estão, tipo, você é contratado e já dão um Gympass. Que reduz bem, né? Aí já vem com academia ali e você paga bem menos. Isso. Nós vamos colocar 125 para cada uma academia boa, tem até uma na Paulista que tá esse valor, mais ou menos, uma grande. Vamos colocar 250 de academia, uma coisinha a mais se quiser colocar também. Sabe um custo que é bom você colocar também? Para cada um, R$50 para cada. Sim. De corte de cabelo, a barba, corte de cabelo, mais ou menos, né? Assim, só para ter uma ideia. Pequenas coisas assim, uns R$50 que você pode gastar num remédio, sabe? Um remédio simples, se for ver, né? Então vamos colocar junto aí mais uns R$300. Então fica uma média de 2.600, né? 2.600 o custo de vida. Isso. Mas tá, vamos então agora ver qual o salário, né? Aqui em São Paulo. Gente, o salário mínimo agora em 2025 foi para, se não me engano, 1.518 nessa faixa. Sim. São Paulo paga mais ou menos 100, 120 a mais do que o salário mínimo. Então tá 1.640 o salário mínimo, né? Então ele não cobra essas despesas. Mas o salário médio assim, em São Paulo é entre 2.500, né? E 3.000. Vamos contar uns 2.700 o salário médio de uma pessoa aqui. Então o salário de uma pessoa paga, né, se um casal, os benefícios, os custos, né, já contando uma academia, corte de cabelo, tudo, ainda sobra 2.700, pelo menos líquido, né,
E nisso, claro, já contando o transporte. De repente você ganha isso mais um transporte, mais um benefício, né? Já paga e você consegue aproveitar a cidade. E dentro desses 2.700, como eu falei, eu estou contando academia, já estou contando esses pequenos, um remédio, uma coisa, um corte de cabelo, já estou contando, por exemplo, lazer. Então você não vai ter muito o que gastar. Mas assim, para comprar um videogame, né? Uma coisa, uma roupa, né? Depende se você gosta de restaurante mais caro, fazer coisa mais cara, e claro que varia. Ou se você tem filhos. Isso. Assim. Entendeu? E aí tem um ponto positivo aqui que é o seguinte, por exemplo, aqui tem não só muitos polos que as pessoas, talvez até da sua cidade aí, até próximo daqui, bem longe, enfim, vem aqui para comprar, como por exemplo, roupas, por exemplo, o Brás. Sim, 25 de março. 25 de março, no Brás, né? Você tem o Bom Retiro, você tem muito outlet que você compra roupa que está 150 na sua cidade, que você paga 80, 70. Sim. Você tem região de Santa Amaro, da Lapa, isso que eu tô esquecendo umas 20 ainda, né? Que é de outras regiões, né? Então você tem muita coisa que é bem abaixo do preço, né? Então se você quer vir morar aqui nesse aspecto, venha preparado, né? Traz suas coisas, mas entenda que você pode comprar muita coisa aqui também. Sim. E o mesmo vai para eletrônico, né? Tem áreas eletrônicos, né? De Santa Efigênia, que apesar que deu uma boa caída por causa da violência, mas você tem lá ainda muita coisa para eletrônico, videogames, várias coisas, celular. Então você tem muitas áreas assim, muitos shoppings populares que você compra, aqui você paga 3 mil aí, você paga 2.200, aqui 1.700, né? Enfim, não tudo, mas a maioria. Então essa é uma boa vantagem daqui. E por fim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que eu falo, para todo mundo. São Paulo tem muitos problemas, é uma cidade com um índice de violência muito grande, né? Muito, muito grande mesmo, de assalto, furto, assalto à moto, né? Enfim. Mas é uma cidade também que você consegue, se você tiver uma profissão, às vezes você consegue chegar aqui ganhando bem mais que isso. Tenho colegas que vieram de outras cidades e ganham, são cabeleireiros, por exemplo, os dois, e ganham cada um mais ou menos de 5 a 7 mil líquido. O outro é técnico e ganha super legal no serviço que ele faça, ou vai trabalhar em empresas. Claro que não é só aqui que tem isso, é que São Paulo é uma cidade muito saturada, muito cheia, né? Muito grande, difícil em termos de trânsito, né? De poluição. Mas, por outro lado, você tem mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de lazer para quem gosta de restaurantes, bares, baladas. Não só balada, né? Mas shows, eventos específicos, público LGBT, bar LGBT, quase de todas as áreas possíveis, sertanejo, tudo você tem dentro de um lugar só. Né? Até praias, deu uma hora daqui você tem uma praia. Sim. Uma praia bem legal, praias bem legais, enfim, cidades interiores próximas que você pode curtir, tá bom? Então, assim, eu recomendo que você tenha essa renda, pelo menos cada um do casal, pelo menos os 2.700 ali, né? Entenda que a cidade é muito grande. Muito grande mesmo. É um megalópole. Você pode vir pra cá e morar no interior, que é um preço totalmente diferente. No estado também, que é outro, né? Mas a cidade mesmo exige que você procure bastante, você acha alguma coisa bem legal para você morar, se procurando, né? Dentro desses valores, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, você pode deixar sempre uma reserva a mais, às vezes vem uma luz a mais, às vezes você acha um apartamento muito bom, mas em vez de 1.400 você acha 1.600, né? Mas cada um ganhando 2.700, 2.800, vocês conseguem pelo menos, né? Bem, dá pra viver bem. E tem salários aqui muito maiores, tem um pouco menores, né? Varia também da sua área, tá bom? Mas se a sua vontade é morar em São Paulo, bora? Pode vir. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir, tá? Comentem, façam as críticas que vocês precisem fazer. Se inscrevam também. Se inscrevam, curtam, compartilhem para 10 pessoas, isso. 20, 30. E ajuda a gente no Apoia-se também, que o link vai estar na descrição. Então ajuda a gente lá para manter o canal. Isso, lá no Apoia, se você querendo vir morar em São Paulo, manda pra gente uma mensagem, que a gente dá mais dicas, tá bom? Desconto em tudo que a gente puder, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado. Bora aí para São Paulo. Até o próximo vídeo.